Mas voltando pro elemento da guerra. Essa DPF das favelas, a postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. Eu duvido, de coração aberto, eu duvido que o STF vai querer... Até porque tu estaria prevaricando, né? Exato. E eu considero... Deixar de agir uma prevaricação. Exatamente, que essa é a provocação. O presidente que permite isso está prevaricando. Eu vou fazer uma provocação, inclusive, para Forças Armadas. Os generais que estão aqui no Rio com seus super salários, muitos deles aqui no Rio com os clubes militares, todos eles pegam um carro com motorista para se encontrar no clube militar e tem que desviar das favelas para não ser assaltado. Veja só, quando ele desvia, ele tá ali vendo na cara dele o descumprimento do dever constitucional dele. Porque os militares têm uma posição institucional de pressão que eles podem exercer sobre a própria presidência da República. Nós aceitamos isso, nós ficamos lenientes, nós ficamos macios, frouxos com relação a isso. Então o presidente da República tem que falar, eu tô prevaricando, eu tenho que tomar impeachment se eu não fizer isso. Então, decisão judicial que venha para obstar o cumprimento do papel do presidente, ela será ignorada. Como hoje eu vejo o Donald Trump ignorando decisões que vêm de instâncias menores. Não vai, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir isso e vou fazer a retomada territorial, que esta é a nossa obrigação. A retomada territorial. Só que ela tem que ser seguida de um outro elemento. Eu tenho com um slogan que rodou muito, que o pessoal fala, o prendeu, matou. Isso é um slogan que a gente criou numa live. Mas depois eu falei, depois do prendeu, matou, vem o bandeira, quartel, escola, que tem muito a ver com essa discussão que houve sobre o UPP, que é fazer uma espécie de UPP nacional e direito. Que a gente tem que ter um Estatuto Nacional da Desfavelização, que envolve desde investimento em infraestrutura, leilão reverso com participação da iniciativa privada, verticalização, criação de ruas e vias, leis muito claras e muito pesadas para não haver o processo de refavelização desses lugares, tá? Presença do Estado, desconstrução inteira da ideia de crime organizado, aí vem as mudanças da lei penal, direito penal do inimigo, e usar as escolas como centros estratégicos de formação de uma nova juventude, especialmente com os meninos. De maneira clara, é uma questão lógica. Quem é a força de reposição do crime organizado? É um homem jovem. Quem é esse homem jovem? Em geral, esse homem jovem tem um desempenho escolar muito ruim, ele não teve a presença masculina dentro de casa, ele já é um jovem complicado já na escola, isso já é detectado no ambiente escolar, e ele vem de uma família mais humilde, presente em periferias de grandes cidades. A estatística quase toda é coberta por esses dados. Pois bem, essa criança está na escola. Na escola nós temos que atuar junto com essa criança. A escola tem que ser um centro formador desse jovem para torná-lo um cidadão e torná-lo próximo da polícia. Inclusive a polícia fazer recrutamento de jovens que vão trabalhar com ela já na comunidade. Então a escola é um centro nevrálgico, que é o que eu chamo de bandeira quartel escola. Ela é cívico-militar? Pode ser. Alguns lugares sim, outros não. Não dá pra... Muita gente fala, Renan, você gosta desse modelo cívico-militar? Adoro, só que custa muito mais caro. E, infelizmente eu vivo num país quebrado, eu vou precisar fazer minhas reformas fiscais pra resolver. Adoraria ter escola cívico-militar em todos os lugares, porque funciona e tá comprovado que funciona. Dito isso, eu posso trazer disciplina e colocar parceria com a polícia em escolas que não são cívico-militar, que eu consigo equilibrar o melhor dos dois mundos. Mas em regiões que a gente retomou do crime organizado, as escolas serão cívico-militares. Precisam ser. Aquele jovem que hoje é cooptado pela narcocultura, ele tem que ser trazido à cultura brasileira e uma cultura com exemplo e com uma figura masculina, para dar exemplo. O professor de educação física, o policial que tá ali, exercícios físicos, aulas de reforço. Esse menino tem que ter um acompanhamento, que é ele que eu não vou deixar entrar pro crime. Se eu não deixo esse menino entrar pro crime, e não havendo mais a facção, a gente rompe o ciclo. Que é tentar fazer o que a UPP fez, agora de uma maneira nacional, que eu tô falando, o Estatuto Nacional da Desfavelização, com o segundo slogan que eu chamo de bandeira quartel escola, tomei o território, bandeira nacional, ou seja, aquilo voltou a pertencer ao Estado brasileiro, quartel, as forças policiais vão montar um aparato logístico e operacional para manter o controle sobre aquilo, e a escola, a formação do jovem. Esta é a ideia da desfavelização nossa, pra gente romper esse ciclo, que é um processo que vai demorar 10 a 15 anos, para transformar o Brasil num lugar, e as nossas cidades em lugares habitáveis. Olha, Renan, eu gosto tanto dessa ideia que, assim, eu sei que a gente nem sempre pode ter o Ministério das Cidades, mas o Ministério da Desfavelização seria uma coisa... mas esse é o meu... Seria uma política, né, acabar com essas condições subhumanas que a gente viaja pelo Brasil e você conheceu aí.
Nós temos palafitas até hoje em muitas capitais do Nordeste, a gente vê palafitas, né? Condições assim, de extrema miserabilidade. Temos a Rocinha no Rio de Janeiro, pouca gente sabe, 77 mil habitantes, mas a Rocinha ainda tem muita tuberculose. A Rocinha tem ruas tão profundas que o sol só bate meio-dia. 9 da manhã não bate sol, 2 da tarde não bate sol, né? Tu bota a mão na parede na Rocinha, a qualquer hora do dia, a parede está gelada, mesmo no verão. Então é deprimente você enxergar isso em pleno século XXI. Gostei da ideia. Cajueiro, mais pergunta? Tenho sim. Não, como é o Chau agora, né, irmão? Tchau, eu já perguntei. Candidato, o senhor está falando de Ministério da Desfavelização. Eu, na polícia, estou com 31 anos. Eu lembro das favelas do Rio de Janeiro quando eu entrei e eu olho para as favelas hoje. Dito isso, obviamente elas cresceram, né? Não sei a ordem, mas cresceram muito. Chegaram a conurbar. Hoje a gente tem o que se convenciona chamar de complexo. Eu vi uma postagem sua no seu Instagram que me impactou muito, em que o senhor fala da novinha disfuncional e do noia. Noia aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de tralha. Aí a gente tem o problema, porque vai ser acusado de ser aporofóbico, coisa que eu não sou. Mas a realidade é a seguinte, adianta criar um Ministério da Desfavelização se a gente não vai repensar as causas da favelização? E aqui eu vou lhe trazer um exemplo, que agora eu vou lá para a narcocultura. Eu trabalho na área de investigação, e hoje o Rio de Janeiro tem uma demanda muito grande com tráfico de droga sintética, que é polo produtor, estão mandando muito através de aplicativo de entrega, e aí é aquele negócio, usando dados de terceiro, como remetentes. Dia desse, eu com a investigação dessa em andamento, vou chamar ele hipoteticamente de Seu João. Seu João mora no complexo do Chapadão. O candidato não conhece, mas eu, Pimentel, o Coronel Cajueiro, sabemos que para entrar no complexo do Chapadão é necessário uma mega operação com algumas centenas de policiais, carros blindados, helicópteros. Seu João é chamado e falou, meu filho, eu não sei de nada disso. Eu moro no Chapadão, sou porteiro no Leblon, minha mulher é diarista, e aí eu perguntei, porque a gente como polícia, né, a gente sempre pensa no pior, né? Quantos filhos o senhor tem? Porque a gente pensa no filho. E aí ele me falou que ele tinha 5 filhos, inclusive 2 deles, um de 14 e outro de 13, e aí entra a narcocultura. Então a primeira pergunta é, adianta criar o Ministério da Desfavelização se a gente não vai olhar para a causa do problema da favelização, que tem como consequência exatamente isso que eu vou lhe narrar. O seu João fala para mim, meu filho, eu ganho um salário mínimo e meio lá no Leblon, e de vez em quando faço servicinho para madame, troco um chuveiro e tal. Ele, naquela realidade do Chapadão, ele, né, não está mal de vida, digamos assim. A mulher dele também trabalha como diarista na Zona Sul. Só que 2 desses filhos, um tem 14 e outro tem 13, é o que ele fala. Eu mando eles para a escola pública, em que eles, em tese, vão se formar, mas se transformam em analfabetos funcionais. E o símbolo de sucesso na vida para eles, quem é? É o pai, que trabalha como porteiro? Não. O símbolo de sucesso é o tralha, como, por exemplo, né, os citados aí, né, que nas suas músicas, eu tenho dificuldade para chamar isso de música, né, até porque elas não têm métrica. Eu, por exemplo, eu não gosto de música baiana. Eu não gosto do que a família Caymmi produziu, mas eu não vou dizer que não tem qualidade. Agora, funk, chamar funk de música, de cultura, funk, não sei se a produção tem como colocar aí as cenas da festa que o Peixão promoveu em Vigário Geral nesse final de semana, comemorando 19 anos de tomada do Vigário Geral pelo TCP. Aí a gente tem que aturar alguns intelectuais defendendo e comparando, o que na minha opinião é um sacrilégio, comparando o funk ao samba, porque o samba outrora foi reprimido. O funk hoje, ele é sim uma ferramenta da narcocultura, mas ele também é retrato exatamente dessa situação que a gente está vivendo. Esse é um baile funk
em Vigário Geral, eu suponho que sejam guitarras. O Coronel Cajueiro enxerga melhor do que eu. São guitarras ali, Fuzis, não são? fuzis. Infelizmente, Ah, fuzis. são Guarda-chuvas, fuzis. é. Infelizmente. Ah, tá. Aí a gente tem que ouvir que isso não é narcocultura. Queria saber exatamente, candidato, né, qual a relação de causa e consequência em cima daquilo que a gente falou, né? A novinha disfuncional, adorei isso, novinha disfuncional, e trazendo aqui para o Rio de Janeiro o Tralha. Tem vários deles aí. De maneira bem clara, vamos lá. Eu adoro o assunto da origem, não só a origem das favelas, mas da cultura de favela, eu gosto de estudar. Esses são os temas que eu mais me detenho, eu adoro isso. Vamos lá. Naturalmente, para você ter um sistema de poder, você precisa de uma cultura que a justifique. Isso aqui, quem fala isso é o Karl Marx. A superestrutura, ela é determinada pela estrutura. Ou seja, se você tem um esquema de poder que envolve o domínio territorial de um grupo narcotraficante com seu bando militarizado tomando o controle de uma área, você vai precisar criar uma cultura que justifique essa dominação. E a cultura, a narcocultura, a cultura do tráfico, a cultura do funk, é a cultura que justifica a dominância deles naquele território e mais deles para fora do território. Então, um cara como o Oruan, o MC Pose do Rodo, eles são embaixadores da cultura do narcotráfico para fora. Então, quando eles vão e tocam no Lollapalooza, e aí o Oruan tira uma camisa e fala, solta meu pai, ele está como um embaixador do Comando Vermelho. Estão avisando pro mundo ali fora, olha, isso é muito importante pro meu povo. E aí as pessoas lá fora dançam e falam, olha, isso é importante para mim também. E aí você coloniza culturalmente as pessoas. A estrutura saiu de uma questão meramente interna dentro das favelas, em que eles justificam o poder lá dentro e tem essas festas que a gente tá vendo aqui, para as pessoas do tal do asfalto, usando uma terminologia que é muito usada aqui no Rio, morro e asfalto, elas naturalizarem a existência do crime organizado sem morar nas favelas ou sem morar nos bairros controlados. E esse foi o estágio que o Brasil tá chegando de transformação em narco-estado. Pose do Rodo, Oruan, mas inúmeras outras figuras. É uma naturalização de um determinado modo de vida. Para destruir isso, são de duas maneiras. Você tem que destruir a estrutura e a superestrutura. E você vai precisar fazer um trabalho, entendendo que o Brasil vive em guerra, de proibição da cultura do funk. Aí você vai falar, ih, o Renan quer censura. Aí vai aparecer o Caetano Veloso, o Chico Buarque. Não, calma. Na Dinamarca, a grande democracia dinamarquesa, se eu fizer, vamos dizer, propaganda de determinadas facções, tem uma facção específica ali, eu vou preso, eu não posso divulgar, não posso sustentar isso. As democracias precisam se proteger disso. Se eu for fazer propaganda de um determinado grupo terrorista na França, eu vou ter problemas. As legislações das democracias protegem a democracia disso. A nossa democracia não se protege. O nazismo na Alemanha é um exemplo muito claro. Então, nós vamos precisar atuar entendendo que nós estamos em guerra. Estamos em guerra? Bom, temos número de morte policial com número de guerra. Morte de cidadãos civis com número de guerra. É guerra. As armas são de guerra? São. Então é guerra. Então você não vai ter música do seu inimigo tocando no seu território. Você não vai ter festas criando essa estrutura. Porque ela não é só no final de propaganda, também é de financiamento. Porque a lavagem do dinheiro também passa por essas festas. Pose do Rodo aqui no Rio, em São Paulo, MC Rian, que lavava dinheiro do PCC. Então, essa estrutura tá toda pronta. Agora, eu vou avançar um pouco na questão da favela, porque a favela tem um elemento que é muito interessante. De onde surgiram as favelas? Já havia favela no Rio. São Paulo, até os anos 50, não tinha favela. Tinha o tal do cortiço. As favelas surgiram porque você teve você tinha uma natalidade muito grande nos anos 40, 50, 60, 70, 80, e um processo de migração, especialmente da região Nordeste e de Minas Gerais, para as grandes capitais. Isso aconteceu em todos os lugares. Mesmo no Nordeste, uma pessoa do interior de Pernambuco ia para Recife, uma pessoa do interior do Ceará ia para Fortaleza. Essas pessoas, o Estado brasileiro, até os anos 70, ele tinha alguma capacidade de investimento em infraestrutura. Isso quebra ali na crise do petróleo, e quando vem a Constituição de 88, que aumenta muito o custeio com folha, e aumenta as despesas, que ela constitucionaliza saúde, educação, etc., o Estado não fica com dinheiro para investir. Então ele não investe em infraestrutura, e isso inclui infraestrutura de habitação. Então todas essas pessoas migraram para essas cidades, não tinha infraestrutura, surgem as favelas, o Estado não resolve a favela, e como ele não tinha condição de resolver nada, nem da educação, nem colocar segurança, nem habitação, nem saneamento básico, ele largou. E ao largar, surge essa cultura num lugar que está largado por tudo. Então o Estado, vamos colocar de maneira bem clara, especialmente dos anos 80 em diante, o Estado brasileiro larga a mão das favelas, e elas viram essas comunidades autônomas com cultura própria, linguagem própria,
autoridade própria, as facções políticas, e economia própria, informal. Então, o que nós criamos, se a gente olhar direitinho, foi um Brasil paralelo dos anos 70 até hoje. Então é um país paralelo, que ele não obedece nada. O país, ele inclusive nem fala mais a nossa língua. Então a gente tem que entender que é uma guerra contra um país anônimo que surgiu, de libertação da sua população local, que tem que ser brasileiro no sentido de titular de direito. E de dever também. Isso é uma outra discussão. E destruir a cultura desse país anômalo é libertar essas pessoas. Então essas coisas são todas integradas. Por isso que a questão da infraestrutura, e eu vou sair um pouco da segurança e vou para uma parte de economia, eu recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, ou seja, reduzir as despesas do Estado, de modo a eu poder baixar os juros, porque o Estado vai ser pagador, e com juros menores aumentar a taxa de investimento, é isso o Estatuto da Desfavelização. É de um lado recuperar a segurança, de outro recuperar a autoridade e a cultura, e de outro investir na infraestrutura. Eu preciso tornar aquele lugar no Brasil. A China passou o que o Brasil passou nos anos 60, 70, 80, isso nos anos 2000. Como? As pessoas saíram das províncias do interior e foram todos para a região leste, Xangai, aquela costa. A China falou, vai dar ruim, vai favelizar. E vai favelizar na casa dos, não digo bilhão, mas das centenas de milhões. Eles criaram cidades inteiras do zero, eles gastaram tudo que eles puderam em infraestrutura. E proibiram as pessoas de fazer migrações desordenadas, porque eles sabiam que ia gerar esse processo de favelização. A China evitou isso. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.